Esse vídeo vai começar com sinceridade e talvez um pouco de polêmica. Mas fique comigo até o final, porque o último erro pode transformar a sua experiência nas próximas consultas médicas. Erro número 1. Pedir atestado sem justificativa clínica. Grande parte das demandas das UPAs, dos hospitais, é por causa de atestado. E às vezes você acorda meio assim, sem vontade de ir para o trabalho. Ou você está num trabalho que está te drenando muito, às vezes pode estar também em burnout, e não há problema algum. Mas o problema é fingir que você tem um sintoma que você não tem, só para conseguir um atestado. E eu já vou te ensinar aqui uma maneira de conseguir atestado sem precisar mentir. Eu atendi esses dias uma gestante de mais ou menos 10 semanas de gestação, e ela chegou no consultório dizendo que estava com febre, dor no corpo e dor de ouvido. E aí eu tava anotando e ela falou também que teve diarreia. E aí eu pensei, diarreia e dor de ouvido? Pode acontecer, mas não é comum. Eu peguei, levantei, fui olhar o ouvido dela e tava normal. Daí eu falei assim, você teve febre? Chegou a medir a febre? O doutor tava uns 38 mais ou menos. E lembrando a você que febre na gestação aumenta o risco de parto prematuro. E aí beleza, fui lá, fui ver o histórico dela e eu vi que ela tinha ido na unidade várias vezes nos últimos 3 meses, praticamente toda semana, com as mesmas queixas. Febre, diarreia, dor de ouvido. Às vezes era só dor de ouvido e febre, diarreia e febre. E toda vez que ela ia, ela era medicada. Inclusive com medicações que gestante não pode tomar. Buscopan composto, Voltaren, dexametasona. Porque quando ela chegava na triagem, às vezes ela não falava que era gestante. E na consulta, muito menos. E aí eu perguntei assim pra ela, e você teve esses sintomas semana passada também? Porque você passou aqui, né? Passei. Na semana retrasada também. Eu não tava muito bem. Aí eu perguntei assim pra ela, o que você quer? É o atestado? É o que eu precisava. E aí eu respirei e falei assim pra ela, você carrega um filho na sua barriga, você tem que ter respeito por ele. Toda vez que você vem aqui e fala que tá com um problema, que tá com sintoma, o médico vai, te examina, te pede exame, te medica, porque você está vendo aqui quase toda semana e está mentindo sobre o seu sintoma. Você sabia que as medicações que você tem tomado podem trazer malformações para o seu filho? Você tem que ter responsabilidade. Ela olhou assim e falou, Nossa, doutor, mas eu não tô mentindo. Falei, puxa, então tudo bem. Então eu vou te pedir exames para poder investigar essa sua febre, porque não é normal. Você está todas as semanas assim. E vou te medicar e a gente te reavalia, beleza? Ela falou, beleza. Aí eu solicitei o exame. Quando foram chamar ela, ela tinha metido o pé. O problema não é pedir atestado, é mentir para conseguir. Porque nessa mentira que você leva, você toma remédio errado, faz exame à toa, perde tempo, e pode colocar a sua saúde, no caso dela, a saúde do filho, em risco. Você quer pedir atestado? Então fala assim, Doutor, eu não tô bem, não consegui trabalhar hoje e eu também não quero mentir. Eu precisava de um atestado. meu amigo, toma aqui o atestado. Essa é a dica de milhões. Se você for honesto nesse nível, 95, talvez 98% dos médicos vão te atestar, porque você respeitou o tempo dele e o seu também. Erro número 2. Esconder ou omitir sintomas por vergonha ou medo. Eu me recordo de um paciente que eu atendi, ele era cobrador de ônibus, tinha mais ou menos uns 50 anos, e chegou no consultório dizendo que ele estava com um carocinho nas costas que estava doendo. E quando ele entrou na sala, eu senti um cheiro forte, e aí ele estava com a camisa do trabalho, ele tirou a camisa, e por baixo da camisa tinha um plástico que ele fez, que ele recortou, fez tipo um colete. E ele retirou esse plástico que estava grudado nas costas dele e embaixo tinha uma lesão enorme nas costas. Era estilo um furúnculo, era um abscesso que tomava todas as costas dele. E saiu uma secreção meio amarelada, meio amarronzada, com um cheiro muito forte. E eu falei, cara, desde quando que você tá assim? Faz uns 7 dias. Eu falei, cara, eu vou precisar te transferir para o hospital, a gente vai começar antibiótico aqui e lá você vai fazer alguns exames, tomografia para ver a extensão dessa lesão e vai ser avaliado pela cirurgia geral para ver como vai abordar ela. E aí ele, com uma cara de assustado, olhou para mim e falou, Doutor, mas eu vou tomar injeção? Porque se eu for tomar, eu não vou não. what the fuck? Aí eu falei, seu fulano, o menor dos problemas é uma agulha. Se você não for transferido hoje para o hospital, talvez amanhã você não esteja aqui para contar a sua história, porque a sua lesão é muito grave. E aí eu negociei com ele e aí ele foi. Então, por favor, não esconda sintomas. Mesmo que for no ânus, na vagina, na peça, às vezes você tem um corrimento, uma secreção, alguma lesão na região genital, sem problemas. Nós somos médicos, lidamos com isso todos os dias. Então,
não se preocupe. Erro número 3, eu já vou falar, mas se você não me conhece, eu sou Kaique Ribeiro, médico clínico. Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sempre trago dicas de medicina de uma forma muito diferenciada para você, para te ajudar realmente bem para sua prática. Erro número 3, não levar receitas ou exames nas consultas. Doutor, eu já vim aqui 2 vezes e ó, nada que eu tomo funciona, eu não aguento mais. Ah, beleza. O que você tá tomando? Ah, eu não lembro o nome, é um comprimidinho laranja assim, desse tamanho, mas eu não trouxe a receita. Puxa, seu Jurandir, assim fica difícil te ajudar, meu amigo. Como é que eu vou saber que eu vou passar de medicamento? Então, dica prática. Você não precisa decorar o nome do remédio, mas leve o remédio, ou às vezes leve a receita, leve os exames que já foram solicitados. Isso vai te ajudar muito a adiantar a sua vida. Erro número 4, levar muitas queixas na mesma consulta. Claro que isso depende do serviço, mas numa UPA, no PA, no hospital, foque no principal. É dor no peito, é falta de ar, é uma dor abdominal, o que mais tem te incomodado? Porque se você chegar falando assim, Ah, doutor, tô aqui com uma dor no pé, tô com uma unha encravada também. Ah, eu também tô com um zumbido no ouvido esquerdo e também com a pressão meio desregulada. isso atrapalha um pouco o foco do atendimento. Aliás, será que você está levando o seu sintoma para o serviço de saúde correto? Se você tem essa dificuldade, às vezes, de saber onde procurar atendimento para o seu sintoma, se é uma UPA, se é uma UBS, se é no hospital, para solicitar algum exame, para ser encaminhado para algum especialista, eu criei esse e-book bem para sua prática, para quando o sintoma aparecer, você abrir o PDF, clicar na lupinha e escrever lá, por exemplo, dor no peito. E aí você vai cair no capítulo desse tema que vai te dar as principais causas de dor no peito e onde você deve priorizar o atendimento. E assim eu trago uma dica ao lado que pode te ajudar na situação desse sintoma em específico. E também no e-book você vai encontrar 28 vídeos exclusivos com dicas que eu gravei para quem adquiriu o e-book, com dicas sobre aquele sintoma que você pesquisou. E erro número 5, reclamar da demora na consulta. Eu sei que às vezes o paciente já chega explodindo no consultório, porque, puxa, ele esperou 3, 5, 6 horas para ser atendido, que teve paciente que eu atendi que esperou 12 horas para passar comigo. Puxa, eu sei, isso é muito desumano. Mas, às vezes, o médico que vai te atender acabou de chegar e tá cheio de energia. Então, quando você entra na sala falando assim, Nossa, até que enfim, já tava morrendo lá fora. pronto, você acabou de azedar o clima. Porque às vezes o paciente já entra ali brigando, às vezes interrompe a consulta de outro paciente, ou já reclama direto com o médico que vai atender ele. Eu entendo que às vezes é até um desabafo só. Eu tô te dando uma sugestão do fundo do meu coração. Isso não vai te ajudar em absolutamente nada. E olha que eu sou um cara de boa. Imagine se você pega um médico que não é. Vale lembrar que médicos também são humanos. E assim como você não gosta de ser maltratado, eles também não gostam. Eu sei que tem médico que nem olha na sua cara, que não te examina, que trata mal o paciente. E esses não são minha referência, não é deles que eu tô falando. Eu tô falando aqui de bons médicos. E o que eu quero aqui é te ajudar a ter um melhor atendimento. Então, não contamine o médico bom com uma atitude que vai jogar contra você. Puxa, quer reclamar da demora? Reclama, com razão. Vai ali na recepção, faz uma ouvidoria, pede para falar com a gerente da unidade. Isso até ajuda, às vezes, a equipe a contratar mais médico, aumentar a equipe também. E aí, qual desses erros você já cometeu ou viu alguém cometendo no serviço de saúde? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E se esse vídeo te ajudou, compartilha ele com aquele seu amigo que vive pedindo atestado. Um grande abraço e até a próxima.